estão acompanhando o caso desse menino que faleceu, de 7 anos, o Casper, ontem à noite? A Letícia me mandou, porque vocês sabem que ela me manda as coisas, né? Que eu não vejo nada das coisas de internet. Ela me mandou esse caso desse menino. Me mandou reportagem e me mandou algumas coisas que saíram em outros lugares, os pontos ali, para eu saber e para se eu quisesse trazer esse assunto, uma vez que eu trabalhei 20 anos, né? Com a saúde, com o que se come, etc. E eu fiquei pensando agora praticamente de madrugadinha. São quase 5 horas da manhã e eu não consigo dormir. Eu acordei mais ou menos umas 3h30 e perdi o sono e fiquei pensando, cara, como abordar um assunto desse sem criticar? Porque vocês me acompanham um tempo aqui, eu falo da minha vida, das minhas coisas, do que permeia tudo que está relacionado a mim, ao que me cabe. Mas eu não falo da vida dos outros. A vida dos outros é um problema delas e não meu. O que permeia a minha vida me dá o direito de falar. E, obviamente, se as pessoas estão envolvidas na minha vida, elas escolheram, né, estar envolvidas na minha vida, eu tenho esse direito. Mas quando não é sobre a minha vida, eu não me sinto no direito de dizer, de falar. Eu acho tão vergonhoso. E quando eu vejo vídeos de pessoas, falando de pessoas, fazendo react de pessoas, eu tenho uma vergonha ali tão grande. Eu penso, que vida vazia essa pessoa tem de ter que ficar falando de pessoas. Eu gosto tanto de pessoas que falam de coisas e não de pessoas. Mas esse caso não é sobre vir aqui criticar os pais dele, ou falar, nossa, que absurdo. É trazer uma reflexão. Eu acho que cada hora mais existe uma polaridade, né, uma divisão muito forte entre minhas regras, meu corpo e as pessoas têm que me aceitar do jeito que eu sou, com as minhas escolhas, e o outro lado de é um absurdo. A Organização Mundial de Saúde declara que é doença, obesidade, que a comida está comprovado aí através dessa vida que ela leva a óbito, né? Então não é exagero quando diz, nossa, a comida gera vida ou gera que é o oposto da vida. Não sei se todo mundo aqui sabe, então vale eu relembrar pra quem não sabe. Eu comecei a minha história, quando eu saco você, eu comecei a minha história porque eu perdi meu pai de câncer. Eu, Maíra, tive um câncer de tireoide, onde eu mudei a minha alimentação, não tinha consciência nenhuma sobre a alimentação. Então eu acho que o primeiro passo vem daí. As pessoas não têm consciência da gravidade das coisas. Os pais desse Casper, eles também eram obesos. Você olhava, eles tinham cara de mal cuidado, de maltratado. Então, eles também não tinham muita consciência. Muita gente deve achar que é balela, que imagina que o salgadinho que foi encontrado ali dentro da parte legista, né, da criança, que ele comia só salgadinho e batata. E água saborizada ali, refrigerante. Com certeza as pessoas não imaginam que aquilo ali pode levar a óbito. Não tem essa consciência. Falam, é bobeira. Não, nada a ver. Ali nos Estados Unidos o acesso a isso é muito barato, então também tem uma questão de condição do que o pessoal pode e o que não pode. Apesar da saúde do Brasil, eu particularmente acho melhor, nos Estados Unidos não pode, é lei que não pode negar a saúde. Então não existe a possibilidade de alguém no hospital e não ser atendido, por exemplo. Então isso não existe. Todo mundo que for vai ser atendido. E ele foi negligenciado. Mas enfim, como eu tava falando pra vocês, eu tive um câncer, eu mudei meu conceito de alimentação. Porque eu sou filha de italiano, família toda italiana, meu avô passou guerra, então a comida era muito escassa. Então na minha mesa, quando eu botava, tinha que comer tudo até o final. E tinha essa cultura de não pode deixar comida e tal. Então eu sempre gostei de comer muita quantidade, exagero. Meu avô morreu de diabetes, porque comia mal, e depois teve uma complicação no coração, e teve que fazer uma cirurgia no coração, morreu. Meu pai morreu de câncer. Depois que eu tive meu câncer e eu comecei a ter consciência sobre alimentação, eu entendi que não tem nada a ver com estética, não tem nada a ver com gostinho gostoso da comida, não tem nada a ver com não pode ser exagerado e etc. Tem a ver com você honrar a vida que Deus te deu, com você escolher viver mais. O meu pai, por exemplo, escolheu viver menos. O meu pai escolheu ser egoísta, porque ele não conhece as minhas filhas, por exemplo. Ele tirou essa oportunidade das minhas filhas terem um avô. E hoje eu reflito muito numa profundidade. Eu fui muito criticada quando eu tinha o meu programa de emagrecimento, até mesmo porque a gente tá falando de 20 anos atrás. Agora se fala mais disso, mas há 20 anos atrás eu que era louca quando eu trazia uns assuntos assim. As minhas maiores polêmicas vêm daí, das coisas que eu falava sobre alimentação. Que as pessoas achavam que eu fazia terrorismo alimentar, que eu era muito exagerada. Só que por trás do que eu estudava, do que eu trazia, tinha uma dor muito forte, tinha uma causa muito forte. Hoje eu escolhi não trabalhar mais com alimentação, porque foram 20 anos trabalhando com alimentação e a minha vida mudou. Esse é um papo para um outro momento, se vocês quiserem saber porque eu escolhi não trabalhar mais, mas isso ainda faz parte da minha vida. Muito forte. Aqui na minha casa não entra açúcar de forma alguma, não entra refrigerante de forma alguma. Tipo assim, é impossível. Vou dar um exemplo pra vocês. Outro dia o Thiago pediu Outback. Ele é um adulto, ele faz o que ele quiser da vida dele. Fora da minha casa, aqui dentro não. Para dar de exemplo pros meus filhos, não. E aí veio um refrigerante dentro do negócio. Aí eu falei, com certeza isso tá errado, você não pediu, né, meu amor? Eu acho que ele tinha pedido. Não foi uma hipótese eu tirar da sacola, foi pro lixo direto. E aí esse tipo de atitude, antigamente as pessoas falavam, nossa, que absurdo, coitado, que terrorismo. Pra mim, dar uma lata de refrigerante pro meu marido é saber que eu estou diminuindo o tempo de vida dele. Você acha mesmo que eu quero isso? Que eu quero que as minhas filhas tenham menos tempo de pai? Se quiserem me chamar de terrorista alimentar por conta disso, de doido, de o que quer que seja, pode chamar. Eu tenho pena, no fundo, porque as pessoas não têm a menor consciência do dano disso. Esse vídeo acabou indo para um outro lado, mas ele é pra dizer que esse menino faleceu. Ele tem o tamanho da Sofia.
a idade da Sofia, o mesmo tamanho da Sofia e a idade da Sofia. A Sofia pesa 23 quilos, o menino pesa 117, o menino que não está mais aqui. Nunca começa com uma consciência de que aquilo ali vai acabar a óbito. Começa com, nossa, mas é um pedacinho só disso, é uma latinha disso, um sorvetinho, e a consciência vai indo embora. Então, quando uma mãe diz que não deve alimentar o seu filho de antinutriente, de produto alimentício, ela sabe o que ela tá falando. Existe uma profundidade. Ninguém morre de comer maçã. Ninguém vai a óbito de comer brócolis. Não existe essa possibilidade. Então, acho que aí é uma reflexão muito profunda pra gente. É um assunto muito delicado pra mim, é um assunto que é profundo, uma vez que eu perdi meu pai por uma doença, meu avô também se foi, e eu escolhi, né, trabalhar com isso. Meu senso de justiça é imenso, meu senso de justiça é grande, sempre foi. E eu vou dizer pra você, esse senso de justiça faz eu vir aqui contra a maré, contra o que está sendo falado. Você assistiu esse vídeo na íntegra? Você conseguiu entender, você conseguiu sentir a dor dessa mulher? Ela como mãe, ela sentiu a dor daquela mãe, daquela família. Ela como mãe, ela sentiu a dor daquela criança que faleceu por obesidade. Você conseguiu entender isso? O que tá hypando, o que tá pegando aí é que ela jogou a Coca-Cola fora, na minha casa não entra doces, na minha casa não entra refrigerante, você não pode comer isso, os meus filhos não terão acesso. Talvez um erro de linguagem, quem é que não erra? Atira a primeira pedra aquele que não tiver pecado, aquele que não errar. Atira a primeira pedra, ninguém é capaz de atirar, né? Pois então, em uma época que se usa canetinhas para emagrecer, tanto quem está obeso como quem quer perder alguns quilos, é no mínimo uma hipocrisia. Taca pedra na pessoa que coloca as regras na casa dela de se alimentar bem. Principalmente quando o tema aqui, com os olhos lacrimejando às 5 horas da manhã que não consegue dormir, é por causa de uma criança que faleceu aos 7 anos por obesidade. E nesse mesmo vídeo, ela relata com muita dor a questão do pai ter tido câncer. Como foi difícil essa luta e trazer a consciência de novos hábitos para o pai dela. E que quando aconteceu com ela, aí sim ela entendeu de uma vez por toda que o alimento mata e que o alimento alimenta e fortalece. É a forma que você usa que diferencia. As coisas que ela traz, nós não precisamos concordar, mas precisamos respeitar, até porque o que mais deu destaque aqui foi a forma dela dizer, na minha casa não entra refrigerante, não entra doces. Os meus filhos não comem refrigerante, não comem doce. Mas a origem desse vídeo, que é a criança que faleceu aos 7 anos, Gaspar, aos 7 anos por obesidade, e que se eu não me engano aqui, a hora quando foi fazer a autópsia, havia salgadinhos no estômago dele, porque ele só comia salgadinho, só comia porcaria. É triste a gente ver uma situação dessa pela qual nossa população, nossa humanidade está indo. Porque o que tem de vídeos atacando ela, mas você não toma refrigerante, mas você usa botox, você não toma refrigerante, mas você coloca cílios postiço, e o seu silicone, e o industrial que você colocou no rosto. Aí alguém falou pra você que ela foi lá e encomendou o industrial, até onde eu sei, e ela já falou 1000 vezes que ela só não entregou o nome de quem fez e não processou a pessoa, ela deixou pra lá porque não vai adiantar destruir a carreira nem a vida de ninguém. Mas ela não encomendou, foi a pessoa que enganou ela. Gente, por que nós estamos nos tornando tão cruéis assim? Qual é a necessidade de um linchamento? Se você for nas páginas de fofoca, o que tem de ofensas a ela por conta desse vídeo, e desse vídeo que ela está com os olhos lacramejando, que ela não consegue dormir, sentindo a dor dessa criança. Em um momento que nós estamos passando por uma doença mundial chamada obesidade. Obesidade. As injeções, elas vieram, olha, elas estão fazendo a alegria de tanta gente. Eu mesmo conheço muitas pessoas que mudou a vida. Mudou, tá mudando o pensamento, tá ajudando a combater a compulsão alimentar, encontrando a raiz do problema, a injeção tá ajudando ali. Ou seja, o que ela falou aqui de tão errado, de tão cruel, que ela merece levar tanta cacetada? Será que o problema é ela ou sou eu?
Será que o problema é ela mesmo? Ou sou eu que tenho preguiça de ir lá e verificar a origem da informação, de verificar o tape completo da informação? Será que é ela mesma que está 100% errada? Ou sou eu que sou incapaz de respeitar o modo de vida que ela quer ter? Aquilo que não é bom para mim, eu não preciso concordar. Eu descarto. Mas eu não preciso agredir, confrontar, desrespeitar, humilhar, menosprezar. Existe cada comentário absurdo. Existem umas reações, teve uns reacts, terrorista, louca, desnecessária, quando ela está falando sobre a morte de uma criança de 7 anos por obesidade. E esse assunto levou ao marido, que também teve mais intimidade com ela por lutar contra a obesidade. E ele vive falando que vira e mexe, ele sai da linha, porque é isso mesmo, eu também saio. Ele sai da linha e ele tem que ficar lutando contra ele para manter aquele peso, para manter aquele padrão. Só quem passa sabe o quanto é difícil falar não para um doce, para uma coca, para um refrigerante. Só quem luta contra peso e a obesidade, a compulsão alimentar, sabe. Sabe muito bem o quão é difícil, porque a nossa vida ela é de altos e baixos, estresse e relax. E muitas vezes, quem já tem a compulsão, quem vai no gatilho da alimentação, é difícil você controlar isso, mas é fácil julgar quando você nunca passou por lá. Eu te convido a assistir por completo mais uma vez. E se você é uma daquelas pessoas que em alguma página escreveu ou deixou o seu recado desnecessário ou gravou videozinhos desnecessários para ela porque você não tinha assistido tudo, tenha seus 5 minutos de vergonha. Porque aqui o que inicia esse assunto é a morte de uma criança com obesidade, que não foi tratada, que não foi acolhida. Você conseguiu entender isso? Não? Pois é. Que pena. Manada não consegue ver nem ouvir. Tudo que é manada vai pela emoção, porque tem preguiça de raciocinar. É aí que a inteligência virtual come o cérebro de muitas pessoas, porque vai lá e pede um texto. Não pede para ele corrigir a ortografia, não pede apenas para que ele corrija o que está fora do contexto. Não, faça para mim. E assim o cérebro vai atrofiando. Porque a fala do outro, eu concordo com ela, não preciso falar mais nada, vou dar minha opinião aqui, ó, e vomita. Mas será que era sobre ela ou é sobre você? Não sei, quem tem que responder é você mesmo. Porque a agressão que sai de nós para o outro, não é o outro, é projeção. Projeção. Por que ela desperta tanta raiva? Por que ela desperta tanto despeito? Será que é inveja? Não sei, responde você. E o pior de tudo é ver alguns profissionais da área da saúde mental, da saúde da nutrição, gravando reacts, menosprezando, humilhando e desprezando. Quando o assunto é sério, é obesidade infantil, é obesidade humana. E que ao mesmo tempo levou para isso. Mas não precisa ter esse terrorismo todo. Você não sabe os traumas que ela passou? Você não sabe os porquês que a levou a isso? Qual é o seu trauma? Qual é o seu receio? O que impede você, muitas vezes, de fazer algo que você gosta muito e você não consegue sair dali? O que te procrastina? O que deixa você ali barrado? O que você tanto queria que você nunca conseguiu até ontem? E por que ela tem que ser perfeita? Por que nós exigimos do outro aquilo que nós somos capazes de fazer nem para nós mesmos? Responde se for capaz. Custei chegar aqui nos 3.000 e é hoje que eu perdo os 3. Capaz de eu perder até a minha própria conta mesmo. Mas não tem nada não, que eu estou em paz comigo. Eu estou em paz comigo. Porque não é justo, não é correto e não é digno entrar na manada para poder malhar uma pessoa, para poder jogar pedra numa pessoa que ela teve um ato falho ou ela falou algo que não agradou. Porque o contexto dela tá correto. O contexto da fala dela não está errado. Agora, se ela é mais noiada, se ela é mais restrita, ela tem os motivos dela. E cabe a mim e a você respeitar. Só isso. Tchau. Obrigada de nada.